Cadê? Sumiu. Entrei. Então, um instantinho, irmãos, vamos dando início aqui. Daqui a pouco nós vamos colocar o nosso prelúdio. Enquanto isso, são bem-vindos os irmãos que estão chegando aí para o nosso culto desta noite. Agradecemos a Deus a presença do diácono Rui, da sua família. Vamos iniciar o nosso trabalho agora com o prelúdio e depois nós voltamos à leitura do Salmo 117. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos que já estão presentes conosco. Nós agradecemos a participação de todos
Diácono Rui, como já foi falado, a irmã Vera, né, seus familiares. Então, agradecemos a dona Nedina, Mara, que estão participando conosco, Joacir, Michel, Viviane, né, Marlene Souza Cruz, a Letícia, a Leda. Deus abençoe a todos esses irmãos que estão participando conosco, tá? Renata, muito obrigado, filhota, que está participando conosco, Adilson, Deise Camargo, Ana Cláudia Vasconcelos, Cláudia Gonçalves de Souza. Nós estaremos iniciando com a nossa, já iniciamos, né, com o prelúdio. Vamos dar continuidade agora com a nossa oração, né, de adoração e louvor, e depois vamos ler o Salmo 117. Vamos orar. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, ó Pai, por esse dia e agora por esta noite. Te louvamos e bendizemos o teu nome, te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és o Deus santo, verdadeiro, único, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que cuida, Senhor, do teu povo, que cuida, Senhor, de todos nós, que nos abençoa com a salvação em Cristo Jesus, que nos une através do teu Espírito que em nós habita. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor, e glorificamos o teu nome nesse momento de culto. Abençoa as famílias reunidas, os nossos amigos, todos os familiares que estão reunidos nesta noite para adorar e bendizer o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração, a gratidão dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o Salmo 117. Os irmãos que quiserem acompanhar em suas casas poderão fazê-lo. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Que o Senhor seja louvado e bendito nesse momento em que fazemos a leitura da sua palavra, aplicando-a aos nossos corações. Nós estaremos agora, irmãos, cantando. Hoje nós estávamos cantando na sequência alguns hinos lá do início do nosso hinário. Vamos ler hoje, aliás, vamos cantar hoje o hino 164, hino 164, Nome Precioso. Então esse é o hino que nós estaremos cantando agora, juntamente com os nossos amados e diletos irmãos. Vamos, hino, colocar aqui.
esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Irmãos, bom, entoado o hino 164, nós estaremos agora fazendo a leitura do texto de hoje para a nossa reflexão, que está lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, início do Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 21. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós vamos repetir o versículo 21, que é o versículo base do tema de hoje, da nossa reflexão. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, nós estaremos então hoje tratando desta questão. Nós vamos falar sobre o nome de Jesus. Por isso, aquela nossa introdução, aquele cântico que fala sobre o doce nome, que é o nome de Jesus, e o hino 164, nome incomparável. Esse nome incomparável, o nome de Jesus, que é o tema da nossa reflexão na noite deste dia. Irmãos, certa ocasião foi oferecida uma grande soma em dinheiro a um habitante da Rodésia, a fim de que participasse de um negócio suspeito. O homem prontamente recusou e, perguntado sobre a razão de sua recusa, ele disse: não posso fazer isso porque sou parente de Robert Moffat e não desonraria o seu nome, ainda que o Senhor me oferecesse toda a riqueza da África. Moffat
era missionário na África e era homem de grande nobreza de caráter, embora fosse uma pessoa extremamente simples. Irmãos, o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo, e a nobreza do caráter de Cristo deve ser o nosso ideal de vida. Nós não podemos ter outro ideal, não devemos ter outro ideal a não ser a semelhança com Cristo. Se for esse o nosso objetivo, nós não teremos dificuldades em recusar ofertas levianas do mundo, nem imitar aqueles que vivem no mundo sem o devido temor, né, e o fiel compromisso com Deus. Então, tendo como base esta questão, tendo como base essa introdução e também o texto lido, nós, especialmente o texto lido da Palavra de Deus, nós somos desafiados a buscar a orientação do texto a partir do tema o nome de Jesus. Essa é a orientação, a nossa reflexão na noite de hoje, o nome de Jesus. Então vamos ver algumas preciosas lições a partir desse tema e do precioso nome de Jesus, do incomparável nome de Jesus, do doce nome de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, o nome de Jesus, ele confere significado. Para a família hebraica, os nomes dos filhos, eles não eram colocados por acaso, não eram colocados aleatoriamente, né? Eles tinham um propósito, eles tinham um significado especial. Em geral, o nome representava a própria história de vida daquele que recebia o nome, ou da sua própria família, ou do seu povo. E um grande exemplo era o nome de Samuel. O nome de Samuel, que significava esperado de Deus, pedido de Deus. O nome que Ana dera ao seu filho representava toda a história de uma vida, toda a história de sofrimento, de zombaria, de rejeição, de lamento daquela mulher diante de Deus. Portanto, esta é a primeira questão que nós temos acerca do nome de Jesus. O nome de Jesus representa muito para o seu povo, representa tudo, na verdade, para o seu povo, porque o nome de Jesus significa exatamente salvação ou salvador, e é isso que Jesus é para cada um de nós. Em segundo lugar, irmãos, o nome de Jesus, ele define uma direção, e ele define uma direção única. Certa ocasião, Jesus colocou-se diante dos discípulos, profundamente abatidos, né? Os discípulos estavam abatidos e sem rumo, naquele momento de angústia, e o próprio Jesus, ao colocar-se diante deles e diante da dúvida de Tomé, que arguiu e que interpelou a Jesus acerca do caminho, disse: qual será o caminho? Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme escrito lá em João 14:6. Que refrigério para aquele grupo que estava desorientado, conturbado pela dúvida, conturbado pela tristeza de, para eles, pensar que poderia ter perdido o seu Salvador. Então estas palavras caem como um bálsamo na vida, na alma e no coração daqueles servos de Deus, como também o nome de Jesus é um bálsamo para a nossa vida, ao sabermos que Ele é o nosso caminho, que não há dúvidas com relação a isso, que o nome de Jesus, ele não é relativizado, ele representa tudo e absolutamente tudo
na vida de cada um de nós. Então, essa é a primeira questão que nós temos nesse texto que nós lemos, que trata do nome de Jesus e o que ele significa. Em terceiro lugar, irmãos, o nome de Jesus exige compromisso. Se nós observarmos o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 20, está escrito: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, irmãos, nós somos embaixadores, nós temos um compromisso, nós somos diplomatas do Senhor, nós representamos aqui no mundo, através desta preciosa incumbência, segundo a orientação de Paulo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, é uma enorme responsabilidade e é, ao mesmo tempo, um grande privilégio. Toda a história hebraica, como o cristianismo, é uma história de compromissos firmados entre Deus e o homem com base no próprio nome de Jesus. Portanto, ser embaixador de Jesus é um compromisso extremamente grave, mas é um altíssimo privilégio também o fato de nós representarmos, através deste nome, a própria pessoa do Salvador. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Portanto, é isso que representa para nós o nome do Senhor. É isso que o nome do Senhor nos caracteriza, nos confere este significado. E uma quarta lição que nós temos a partir desse texto, do versículo 1:21 de Mateus, é que o nome de Jesus, ele garante benefícios. Observe que o próprio Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Toda a história bíblica é uma história de benefícios garantida pela aliança de Deus conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos observar que nenhum outro benefício é maior do que a provisão de Deus para a nossa alma, a nossa salvação. Este legado não tem preço para nós, nós o recebemos pela graça e de graça, mas ele custou a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou um altíssimo preço que nós nunca jamais poderíamos pagar, ainda que dessemos as nossas próprias vidas. Isso nada representaria para Deus, mas a morte do Filho de Deus, o próprio Deus Filho, deu-nos esse grande, trouxe-nos esse enorme benefício, a maior provisão de Deus para a alma humana, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãos, o nome de Jesus alimenta a nossa esperança. Observe o que diz Paulo, escrevendo lá na sua primeira carta a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 também. Ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Irmãos, se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos vivendo
completamente perdidos e desolados e sem nenhuma esperança. A esperança do mundo e a esperança daqueles que creem é Jesus. Aqueles que ainda não creem têm uma possibilidade de fazer essa opção. Ainda há tempo. Cristo Jesus bate à porta dos nossos corações e aqueles que já se abriram para Ele, Ele já entrou e já fez morada. Aqueles para os quais Ele ainda não habita, Ele continua batendo a porta desses corações. E a palavra de Deus, ela diz, se Cristo bater a porta do seu coração, abre a porta e diz a palavra, cearei com ele e ele comigo. Portanto, se o Senhor bater a porta do seu coração na noite de hoje, não deixe para amanhã essa decisão. Busque a pessoa do Senhor. Portanto, esta é a maior bênção do homem. O nome de Jesus alimenta a nossa esperança. Não fosse o nome de Jesus, não havia nenhum significado para nós vivermos. A nossa vida não teria nenhum sentido. Nós aqui não teríamos nenhum sentido. Viver uma vida não fosse esse norte, não fosse essa bússola, não fosse esse nome, não fosse essa doce pessoa de Jesus que nos alimenta, que nos conforta, que nos consola, que nos dá a direção, que é o nosso caminho, que nos alimenta com essa verdade que é a sua própria vida, tá? E a nossa esperança. Portanto, Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe aqueles que nos ouvem, abençoe aqueles que participam conosco na noite de hoje. Deus os abençoe abundantemente. Irmãos, nós estaremos orando agora, nesse final de trabalho. Nós vamos rogar a Deus nos abençoe e vamos também lembrar que hoje é domingo, né? E no domingo nós não temos aqui todos aqueles pedidos que são feitos durante a semana, mas estaremos aproveitando esse momento para orar pela nossa igreja, orar pelos nossos irmãos, as famílias reunidas na noite deste dia, orar pelos nossos idosos. Nós vamos orar, não vamos deixar de orar pelos nossos irmãos por causa dessa prática semanal, né? Nós vamos aproveitar esse momento também para interceder por todos esses segmentos da nossa igreja. Então, irmãos, vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com Deus. Depois seremos despedidos com a bênção apostólica. Santo Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos, agradecidos pelo dia de hoje, sabendo que o Teu nome é o nome mais precioso que há sobre a face da terra, o nome de Jesus. Sabemos, ó Senhor, que o nome de Jesus, ele confere significado às nossas vidas. Nossa vida não teria nenhum sentido, nenhum significado, não fosse este nome habitar no nosso coração e imprimir essa marca no nosso coração. Por isso, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque é pelo nome de Jesus que nós temos o maior de todos os benefícios na vida humana, que é a nossa salvação. Por isso nós te somos gratos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus Santo, porque pelo Teu amor superlativo, Tu proveste, Senhor, para cada um de nós esse caminho, essa decisão. Tu nos elegeste, Tu permitiste, ó Deus, que o nosso coração fosse aberto e nós pudéssemos então ter Jesus Cristo entrando no nosso coração e fazendo habitação na nossa vida através do Seu Espírito. Ó Pai, muito obrigado por essa bênção insondável, inefável, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia da Tua igreja. Abençoa, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, as igrejas presbiterianas do nosso presbitério.
as igrejas que têm acompanhado o nosso trabalho, as famílias de nossa igreja, aos amigos e familiares que têm também acompanhado o nosso trabalho, esta live e as lives que têm sido desenvolvidas durante o curso da semana. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus, porque tu nos alcançaste pelo teu amor insondável, porque um dia, Senhor, caídos, mortos em nossos delitos e pecados, tu nos alcançaste, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo, da Igreja Evangélica Brasileira, da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos brasileiros, os nossos compatriotas, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, por causa desta pandemia. Dá-nos, ó Deus, a bênção do livramento desta peste, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja e do nosso povo. Abençoe-nos, ó Deus, com este livramento. Tu podes fazer isso, Senhor. Tu já fizeste no passado e podes fazer hoje também. Oramos muito agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O amor de Deus, o nosso Pai muito amado, que a graça maravilhosa de Jesus, que as doces e ternas consolações, o conforto, as alegrias e as instruções do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, enchendo os vossos corações e enchendo os corações de todos aqueles que professam o nome do Senhor e estão espalhados no mundo pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos, nós somos gratos pelos irmãos que participaram conosco hoje, que tiveram essa oportunidade de participar da nossa live. Nós agradecemos a participação da minha esposa, que está conosco aqui assistindo também, ao Robson Nascimento, ao Diácono Rui, a Rose Nicolau, a Vera, a irmã Enedina, a Mara, que é a filha da irmã Enedina. Também agradecemos a Marlene Souza Cruz, que participou conosco, a Leda Sampaio, nossa irmã, Renata Amorim, nossa filhota. Muito obrigado pela participação, Diácono Adilson, Deise Camargo, Cláudia Souto, Michel Lima, o Elton também participando, Elton Correia. Muito obrigado pela participação, viu, Elton? Nalva Nicolau, a Marinalva, Marcos Faria, Maiara, Maria Cândida, Jorge Vicente, muito obrigado, Vicente, tá? Jorge Vicente Gentil, Joacir, que também está participando conosco. Nós somos gratos a Deus pela participação de todos os nossos irmãos nesta noite. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para vocês também, viu? Tá? Para Leda, para todos os irmãos que foram aqui citados. Deus abençoe a todos com uma semana maravilhosa, começando hoje nesse primeiro dia da semana e se estendendo aí por toda a semana. É uma semana muito abençoada para todos os nossos irmãos. Deus os abençoe abundantemente. Esse é o nosso desejo, né? Essa é a nossa oração constante por todos os nossos irmãos. Deus os abençoe abundantemente. Amém.